E tivemos uma semana que o assunto foi ocupando espaço cada vez mais, todo mundo contando detalhes, a imprensa acompanhando muito de perto, né? Toda a mídia, a proximidade da data de 23 de outubro, quando Pelé completou 80 anos. Até porque se trata de um personagem internacional, um personagem global. E mereceu todas as informações, revelações, lances que foram mostrados, histórias que foram contadas, como a gente fez aqui na Jovem Pan. Enquanto a gente está falando aqui, nós estamos cobrindo, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, você que assiste o programa, com imagens do Pelé jogando futebol. Passando por um, passando por dois, passando por três, fazendo um salseiro desgraçado dentro das áreas adversárias. Eu acho que esse cara teve até um certo sucesso no futebol. Jogando futebol, ele realmente é zagueiro caindo para um lado, zagueiro para o outro. Quer dizer, é um negócio, era um inferno, né, Flávio? Estou vendo aqui, junto com você, as imagens. Dá uma olhada aqui o que está acontecendo, mas vai falando do Pelé um pouquinho. Isso aí é... Tem uma coisa que eu não converso sobre Pelé, quando os caras vêm falar sobre comparar, não sei, é coisa de tonto. Eu tenho coisa que eu não perco tempo. Não é pra comparar, sabe? Pensa o melhor que você pensa, multiplica por 20 e não chega aos pés. Pelé é outro patamar, é outro mundo, é outro... Aquilo que o Messi faz com a esquerda, ele fazia com a esquerda e com a direita. A força física que o Cristiano Ronaldo tem hoje, ele tinha há 50 anos. Nada se compara, nada. Realmente é um cara que mudou o mundo através de uma bola de futebol, colocou o Brasil no mapa mundi. Enfim, é outro patamar. Eu falo sempre, o futebol deveria chamar Pelé. Mudar o nome do esporte, chama Pelé. Porque realmente não tem. Já que Pelé não significa nada, né? A palavra Pelé solta não significa nada, poderia mudar. Futebol passar a chamar Pelé. Pelo menos aqui no Brasil deveria ser assim. Legal. O Pelé foi assunto nas últimas horas, nos últimos dias, nem poderia ser diferente, completou 80 anos e a gente lembra de algumas passagens do Pelé. Por exemplo, foi embora para os Estados Unidos e arranjou um salseiro por lá, quer dizer, todo mundo começou a falar de futebol, a participação do Pelé lá nos Estados Unidos em 1976, por exemplo. Ele deu uma entrevista aqui para nós, para a Jovem Pan, quando ele estava vestindo a camisa do Cosmos, lá nos Estados Unidos. Foi, na verdade, antes de uma das suas últimas apresentações com a camisa da seleção brasileira num jogo festivo. Acompanhe a conversa. Para os amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan de São Paulo, nós vamos trazer a palavra de Pelé. O Pelé, depois de um longo período, retorna à seleção do Brasil nas festividades do jogo de hoje no Maracanã. Pelé, como é que está se sentindo? Bastante emocionado? Muito emocionado, porque sempre é um prazer muito grande, né? Botar a camisa da seleção brasileira depois de tudo que aconteceu comigo no Brasil e com a seleção brasileira. E, naturalmente, isso deixa a gente um pouco triste pensar que vai ser só esse jogo, né? Que não terá outros jogos, a não ser que seja a caráter beneficente. Ou então alguma festividade. Mas oficialmente eu já disse que não. Ô Pelé, como é que você espera que o público o receba hoje no Maracanã? Bom, eu naturalmente pretendo dar de meu melhor no jogo para que tudo saia bem, mas aconteça o que acontecer, entende? É o público brasileiro, eu estou atendendo um pedido da CBD e a razão do jogo todo mundo já sabe, não é preciso dizer. E aconteça o que acontecer no Maracanã, eu estou satisfeito por estar voltando com a camisa da seleção brasileira. Fisicamente você está bem, né? Graças a Deus. Ô Pelé, a sua vida nos Estados Unidos como é? Muito agitada, muita correria ou não? Não, com respeito ao futebol é tranquila, porque lá só se joga 5 meses, né? Aqui a gente jogava o ano todo, então dá mais tempo para você atender os compromissos particulares, a família. Mas tem alguns compromissos de publicidade, de relações públicas. Eu estou com o professor Mazei dando aulas em universidade de futebol e às vezes a gente tem que viajar para alguns lugares dos Estados Unidos. Mas é uma vida bem mais tranquila do que a gente levava aqui, jogando o ano todo, quarta e domingo, e tendo as discussões ainda do Santos. Ô Pelé, o futebol do Brasil, como é que você vê lá dos Estados Unidos? Muitos comentários sobre o futebol brasileiro, sobre a seleção do Brasil? Não, a seleção brasileira, depois que jogou lá nos Estados Unidos, deixou o futebol brasileiro lá em cima novamente, entende? Com as duas vitórias contra a Inglaterra e Itália principalmente, deu uma moral para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro fora do comum. Inclusive,
Eles que sempre pediam para ver jogadores ingleses, jogadores alemães, para jogar o campeonato lá, começaram a pensar mais em ver jogadores brasileiros, entende? Depois da seleção brasileira vencer. E isso é muito bom. Então, o conceito do futebol brasileiro lá subiu novamente. Ô Pelé, o Cosmos está novamente interessado no passe do ponteiro esquerdo Edu ou em outro jogador aqui do Brasil? Bom, com respeito ao Edu, eles nunca deixaram de se interessar, né? É que não chegou, não pôde financeiramente chegar a um acordo, e agora me parece que o Clive Toy vai vir aqui no Brasil dentro de alguns dias para conversar com o presidente Modesto Roma, fazer uma proposta com respeito ao Edu, envolvendo jogos nos Estados Unidos. Eu não sei, é uma lote que ele vai fazer. Eu não sei ainda direito a história, não tenho autoridade para dizer. Mas que há interesse, ainda há. Sobre o Mundial de 78, Pelé, você realmente pretende ir junto com a seleção para trabalhar de supervisor? Já falou com o Oswaldo Brandão sobre este assunto ou ainda não? Já conversei com ele. Se por acaso houver interesse da CBD e eu receber o convite oficial, com todo prazer estarei trabalhando na comissão. Jogando não, né? Não, jogando não. Ô Pelé, para finalizar, você pretende jogar os 90 minutos na partida de hoje? Dá para fazer algum golzinho e prometer para massa ou não? Não dá para prometer, apesar de que eu vou tentar, é claro, né? Mas não dá para prometer e dá para jogar muito bem os 90 minutos, porque graças a Deus eu me encontro muito bem fisicamente. Dentre esses jogadores que estão nesta seleção do Brasil, qual que você sente falta que não pôde comparecer? Bom, eu não sei ainda direito os que não vão, mas uma falta que a gente sente é o Everaldo, que morreu, o Gerson, que não vai poder jogar, e sempre a gente sente falta desses jogadores, né? Tem o Félix, que não vai jogar também, Tostão, que está com problema na vista, não vai poder jogar, mas tem Carlos Alberto, Rivelino, Paulo César, Piazza, é a mesma coisa. Vai jogar os 90 minutos. Deus quiser. Tá aí, nosso abraço a você, muito obrigado. Igualmente, né? Tá aí, o Pelé falou com os amigos da Jovem Pan. Aí está a entrevista exclusiva, como você percebeu, a Jovem Pan em 1970. Não era coletiva? Você não precisou acertar, negociar, nada? Não, a Jovem Pan não. Ele atendeu gentilmente comigo, atendeu. Puxa, aliás, vida, como atendia todas, não havia necessidade de nenhuma emissora estrelada. Né? Você, eu, nós vimos já várias vezes a rádio de Nogueirópolis, na época, entrevistando o Pelé e ele atendendo com respeito todas as perguntas, nada de sair andando, correndo ou usando aquele fonão que parece duas panelas de pressão. Não precisava, né? Então, não é como os caras de hoje que tem brilho próprio. É muito legal, né? Quer dizer, e a gente por isso que eu desdenho, viu, Vanderlei? Eu tiro sarro mesmo porque eu vivi isso e vai te catar. Já nós vamos mostrar para você o último gol do Pelé. O André até suspira, o último gol do Pelé com a camisa da seleção brasileira. O último gol do Pelé com a camisa da seleção brasileira foi no Morumbi contra a Áustria. O jogo terminou 1-1. 110 mil pessoas no Morumbi no dia 11 de julho de 1971. Já nós vamos mostrar o último gol do Pelé com a camisa da seleção nacional do Brasil. Atenção! Último gol do Pelé com a camisa da seleção brasileira, 11 de julho de 71, no Morumbi, lotadão. Acompanhe. Pode falar, Flávio, você que é um apaixonado aí pelo Pelé. Brasil e Áustria, o Brasil fez 1-0 com o Pelé indo para cima, a seleção brasileira. Isso aí é o seguinte, o Pelé, ele falou, olha, eu vou parar de jogar, houve um desacerto, o Jovem Olha o Eli, tô vendo o Eli enquanto você fala. Que legal, o João Avelange quis fazer umas mutretas com o Pelé, o João Avelange quis fazer mutreta com todo mundo, o Pelé falou, não, esse negócio de ganhar, só ganhar um lado não dá. E aí o Pelé falou, não vou mais seguir na seleção. E aí ele marcou 2 jogos de despedida, nos 2 maiores palcos dele, São Paulo e Rio. O maior palco dele em São Paulo foi o Pacaembu, mas ele fez muita coisa no Morumbi também, então ele resolveu fazer um jogo no Pacaembu, um jogo no Morumbi e um jogo no Rio. E o jogo, primeiro aqui em São Paulo, que foi esse jogo, ele fez o gol. O segundo jogo foi no Maracanã, o jogo final, foi 2-2, mas aí o Pelé não marcou gols, né? Então esse ficou sendo o último gol, o gol número 77 do Pelé com a camisa da seleção brasileira. E aí tem muita gente legal, muita gente importante, queridos amigos, né, que já se foram.
E o Pelé, então, fez esse gol e se despediu do futebol paulista e se despediu das redes com a camisa da seleção brasileira. E para você que não está vendo com imagens, ele estava nos braços do povo, depois de ter feito essa participação, e com a coroa. Uma coroa com a camisa da seleção brasileira e com uma coroa definindo o rei. Sabe quem cruzou essa bola pro Pelé? Zequinha, aquele ponta direita do Botafogo. Tá vendo? Foi um jogador legal, ele era bom jogador. Lógico que não era o Garrincha, né? Mas ele era um jogador legal, um jogador importante. Muito legal. O pessoal invadiu e Eli Coimbra chegou na frente, como sempre. Grande Eli Coimbra. Muito bom. Isso posto aqui no Seleção Jovem Pan, vou atender o ouvinte e na sequência o Chacon vai falar do São Paulo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Flávio Prado. Aqui é o Vladimir de Piracicaba. Diga, Vladimir. Então, esse gol também tem a narração do Joseval Peixoto, né? E entre mais de 1.300 fitas que eu tenho gravado de jogos e gols, eu tenho o gol do Pelé, um gol histórico, que o Santos empatou com o Cosmo 1-1 em 75. O Cosmos fez o Santos fez 1-0, depois o Pelé empatou para o Cosmos de falta. Coincidentemente fez contra o Santos, né, o Pelé. Essa é a despedida mesmo, não é? A última vez que o Pelé jogou? Não, esse daí ele estava jogando pelo Cosmos, não foi o último jogo. Não foi, porque o último jogo dele também foi Santos e Cosmos, né? O último que ele fez de todos. Foi um amistoso em 70. Esse foi amistoso. Isso. Perfeito. Parabéns. Um abração para vocês aí, bom domingo, tô sempre ouvindo, tudo de bom, hein? Um abração para vocês todos aí nessa importante região do estado de São Paulo, a todos vocês que nos acompanham, ligam para cá. Há instantes nós mostramos o último gol do Pelé com a seleção brasileira, jogando no Morumbi com 110 mil pessoas, no dia 11 de julho de 1971. E aí agora nós vamos mostrar rápidas palavras do Pelé, exatamente no dia dessa despedida, agradecendo, entre outras coisas, ao carinho que recebeu da torcida, que lotou o Morumbi. Acompanhe. Com licença, é Pelé que agora está entrando no seu carro, se retirando do Morumbi. As últimas palavras de Pelé pela sua Jovem Pan. Olha, agora mais calmo, eu agradeço uma vez mais esse público que hoje me incentivou bastante, me recebendo com todo carinho, e quero dizer de que eu deixei da seleção, do futebol da seleção, mas que o Brasil ainda está no meu coração. Felizmente, eu pude terminar este jogo fazendo um gol, presenteando o público brasileiro com mais esse gol, já no fim da minha estada, ou da minha passagem pela seleção brasileira. Pra frente, Brasil. Foram as palavras de Pelé, que se despede da seleção brasileira. Deixa cair. Entrando no carro, viu? Esse é o Pelé, o Chacon me lembra, dizendo, poxa, ele não teve nem segurança dando cacetada, empurrando, cerca de arame farpado, cerca de aço. Não teve, Pelé se despedindo da seleção brasileira no Morumbi com 110 mil pessoas, e o microfone da PAN, a reportagem da Jovem Pan, falando com ele no carro, entrando no carro. E o Chacon lembra, poxa vida, eu vou entrevistar o Nogueirinha aí, e tem segurança me jogando pela janela. Não, é claro, mas é o Nogueirinho. Tá, então agora a gente vai trazer um trechinho aqui da conversa do Pelé em 2008, quando a Copa, houve a comemoração da conquista da Copa de 1958. Você lembra bem, o Brasil ganhou a Copa de 58, a história mostra, você conhece a história. O chefe da delegação, o comandante, o marechal da vitória, o Dr. Paulo Machado de Carvalho, e depois, pumba, de novo, em 62, com o Dr. Paulo comandando a seleção do Brasil. Então acompanhe o Pelé em 2008, 50 anos da conquista da primeira Copa Mundial pelo futebol do Brasil. Para você ver, agora a gente tem até Jovem Pan online aqui, né? Aquela época eu queria telefonar para minha mãe e dizer que foi campeão, não tinha rádio, não tinha nada, a comunicação era diferente, então mudou muito. Mas uma das grandes lembranças que eu tenho da Copa do Mundo realmente foi o convívio com o Marechal da Vitória, né? O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Nós temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente. Então foi realmente uma grande lembrança, principalmente para nós que éramos jovens, né, 17 para 18 anos, o respeito que a gente sentia por ele, e Deus que eu tenha em bom lugar.
Aí está, pensamos nos nossos arquivos, mais um momento bonito e histórico de Pelé. Não 80 era coletiva, anos. né, Vanderlei? Não era coletiva. Não, ele até queria, mas a gente falou, não. Ou é exclusivo, ou então você pode se retirar. Ah, mas eu acho justo, porque ele não é um cara conhecido, não é um cara importante do futebol. Hoje, por isso que eu gosto de hoje. Esses caras famosos e tal, então eles têm que ter assessor, tem que ter não sei o quê, marcar antes, e coletiva, tá certo, é justo. Cada um tem que ter o seu valor. Você lembra, nós colocamos no programa agora, há instantes, uma entrevista do Pelé, ele brincando naquele momento, né, isso em 2008, ele brincando, poxa, e a Jovem Pan agora também é imagem, é online, que chique, né? É aquela transformação que vem acontecendo e nós estamos agora, é o rádio que virou TV, sem dúvida. E o Pelé já naquele momento, recuando tantos anos, né, já citava isso, porque é um processo, e que a Jovem Pan saiu na frente nessa transformação. Mas o rádio foi companheiro íntimo da carreira do maior jogador de futebol que o mundo conheceu até hoje. Então, mais um trechinho, ele fala sobre isso. Acompanhe a entrevista de Pelé à Jovem Pan. Na Copa de 50, e foram 8 anos só, né? Foi muito pouco tempo da Copa de 58, eu ouvi meu pai triste, chorando, porque o Brasil tinha perdido a Copa no Maracanã, né? Aliás, o Brasil todo chorou, né? Teve até morte no Maracanã. E naquela época a gente ouvia pelo rádio, né? Não tinha televisão ainda. E eu ouvi meu pai chorando, até brinquei assim com ele, falei, pá, não chora que eu vou ganhar uma Copa do Mundo para você. Eu tinha 10 anos. Aí, 8 anos depois, o meu pai estava ouvindo no mesmo rádio o Brasil ganhando a Copa do Mundo em 58 na Suécia. Então, quer dizer, foi uma coisa difícil de explicar, né? E o locutor da Jovem Pan foi feita uma parceria. Valdir Amaral narrava um tempo e Geraldo José de Almeida narrava outro tempo. Parceria Jovem Pan Rádio Continental do Rio. Você vê que nós jogadores... Geraldo José de Almeida ficava na concentração também? Ficava, eu conhecia os dois, mas eu não sabia... Quer dizer, nós não sabíamos nada naquela época, principalmente os garotos não sabiam nada das parcerias que vocês faziam, né? Porque era muito para nós. Acompanhe uma entrevista que o Pelé nos concedeu à Jovem Pan na época, sobre a lesão da última Copa, toda em definição que cercava a sua presença na Copa de 70 e a sua chateação com a situação. Acompanhe. Até eu, porque eu tinha me machucado, estava chateado, eu tinha dado algumas declarações que talvez me despedisse, que não ia jogar, né, até a Copa de 70, que eu ia sair e tal. Até eu estava meio triste, meio chateado com tudo que tinha acontecido. Mas, felizmente nós tivemos tempo de preparar. E uma coisa muito importante que teve, que com a entrada do João Saldanha, que era um repórter, né? Mas também já tinha trabalhado no Botafogo e tal, como supervisor. Então ele foi um técnico interino da seleção. E ele chegou, muita gente acha que ele era ditador, né? Mas não era verdade, ele era jornalista, ele era muito gozador e tal. E ele fez uma coisa que eu achei que foi a principal coisa para a nossa equipe de 70. Ele falou, olha, não vamos levar 4 equipes como foi levada para a Inglaterra, para a Europa na Copa de 63. Nós vamos pegar as 2 equipes melhores do Brasil e vamos fazer um combinado. E depois nós vamos mexendo de acordo com a necessidade. E foi isso que ele fez. Ele pegou o Santos e o Botafogo na época, que eram as 2 melhores equipes, e depois enxertou com o Cruzeiro, que tinha um timaço também, que foi o Tostão, né? O Dirceu Lopes esteve lá, mas acabou não jogando. O Piazza, que era o meio de campo na época, estava muito bem, acabou jogando de 4 zagueiros. Então montou uma equipe que já mais ou menos conhecia, porque muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim, pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Rivelino é o número 10 no Corinthians, né? Falou, pô, não vai dar para jogar. O Gerson é o número 10 no Botafogo. Como que ele vai botar só o número 10 junto? É uma loucura e tal. Você vê. E chegou lá, deu tudo certo. Poxa, a gente jogava por música, a gente já nos conhecíamos, né? A eliminatória foi praticamente invicta, nós fomos, né, classificamos com uma equipe com pouca mudança.
E eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970, que realmente, pela FIFA, até hoje, não teve nenhuma equipe igual. E aí estava conversando com o Pelé, com o Flávio Prado, que também é Pelé, a mesma coisa, falando sobre o ataque, né, do Pelé, famoso Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E quando o Pepe não jogava apenas o Edu, que era também um inferno jogando futebol, era uma maravilha. O Nilson César falou com ele. Meus amigos da Jovem Pan, vou conversar aqui com o Jonas Eduardo Américo, Edu, um dos maiores ponta esquerda da história do futebol do mundo, não é do Brasil, não. Quem viu o Edu sabe disso, né? Meu caro Edu, conta pra nós, você que jogou com o Rei Pelé, conta pra gente por que o Pelé fazia essas coisas, o que ele tinha de tão diferente. Tenta explicar pra gente como o Pelé era tão gênio. Fala pra nós, Edu. O Pelé fazia maravilhas dentro de campo. Isto porque era um gênio. Era um gênio. Não vi ninguém igual, não vai existir, não vai aparecer ninguém igual ao Pelé. O que ele fazia dentro de campo, a visão de jogo, a humildade que ele tinha, o respeito que ele tinha pelos companheiros, é algo extraordinário. E por isso que ele é o rei. Meu caro Edu, queria que você lembrasse, Edu, você teve muitos momentos com o Pelé, mas um momento especial, um momento marcante que você teve, que você viveu com o Rei Pelé. Eu tive momentos maravilhosos junto com o rei. E jogar ao lado do Pelé, todo mundo queria. E muita gente diz, não, mas é fácil jogar ao lado do Pelé. Não, fácil é, agora quero ver se você acompanha o raciocínio dele. E o momento assim que mais me marcou foi o jogo Santos e Benfica, após a Copa do Mundo, num torneio nos Estados Unidos. Nós vencemos o Benfica por 4-0. Eu fiz 2 gols, o Pelé fez 1, e acho que o Toninho Guerreiro fez o outro. Então foi a primeira vez que eu estava jogando com o Pelé no Santos. Porque quando eu estreiei, logo depois, ele estava machucado, logo depois ele fomos para a Copa do Mundo, e eu só joguei com ele nesse jogo contra o Benfica. E foi uma maravilha, foi um jogo espetacular. Vencemos o jogo e demos um vareio de bola no Benfica, que era a base da seleção portuguesa. Aí, um abraço, pessoal. Tá aí, meus amigos, Jonas Eduardo Américo, Edu, jogavam a barbaridade, participando conosco desta programação da Jovem Pan. Perfeito, Nilson, atenção. Estamos enjoados hoje, hein? Estamos enjoados. Nossa senhora, se esses caras jogassem hoje, eu acho que a produção seria até melhor. Hoje, hein? Não precisa dizer, o Edu não precisa emagrecer, nada. Eu queria só queria perguntar para o Kaique. Nós temos aqui, foi colocado aqui aquele vídeo que nós recebemos do Luiz Pereira. Qual é o número? 16. Nossa senhora. Não, vamos por agora, se o André localizar o 16 aí, porque já falamos com o Edu, né? Então, já que estamos aí trazendo personagens importantes, torcedor do Palmeiras, então, suspira, né, quando ouve falar no Luiz Pereira. O som não estava legal, aí o Kaique, o Chacon, todos os nossos companheiros pediram para a edição dar uma ajustadinha no som do Luiz Pereira, que mandou um videozinho lá de Madrid, com uma foto. Acompanhe o grande Luiz Pereira, que vive hoje em Madrid. Ele é funcionário do Atlético de Madrid, onde ele jogou bem. Acompanhe. Amigos, sabe quem é esse? Para mim é uma satisfação muito grande de ter guardado essa foto. E ao mesmo tempo quero desejar a essa pessoa o maior aniversário do mundo. Uma pessoa que ensinou praticamente não só nós brasileiros, como homem e como jogador, que divulgou nosso país
todo esse mundo. Pelé, Edson, um abraço muito forte e quero desejar a você a maior felicidade do mundo. Obrigado por ter certo e meu amigo. Um abraço, amigo. Jogou pouco, né, Luiz Pereira? Nossa senhora, jogava pra caramba. Jogava muito, baita de um zagueiro. Ele era um zagueiro ofensivo já naquela época, um jogador extraordinário. Tanto que teve esse reconhecimento, ele saiu do Palmeiras num altíssimo nível, foi pro Atlético de Madrid junto com o Leivinha, o Atlético de Madrid em baixa, ganhou o título nacional. O Luiz Pereira tem uma famosa capa do Marca, que ele está de fraca e cartola, e dominando a bola, escuta assim, um zagueiro de alta classe. Tá? Bem legal, né? E aí, no final de carreira, voltou, viu o Flamengo, voltou o Palmeiras, mas aí ele foi receber o reconhecimento do trabalho, recebendo esse espaço para trabalhar no Atlético de Madrid, onde está até hoje, merecidamente, levando a vida dele, morando numa cidade ruim, fraca, feia, que é Madrid, né? Copa do Mundo de 70. Muita gente que nos acompanha assistiu também a Copa de 1970. Aqueles que não assistiram são mais jovens e tal, mas já ouviram falar do que aconteceu em 70 e conhecem a história. Aliás, tem um livro ótimo, né? Copa de 70, do Thiago Berraich, lançado recentemente aqui, e muito legal. E o Thiago, que é jovem, mas conhece e é apaixonado por histórias dos mundiais e fez um livro ótimo da Copa de 70. Então, o Brasil jogou na Copa de 70 contra a Romênia e ganhou por 3-2. O Pelé fez um gol. A narração é de Fiore Gilhote, saudoso Fiore Gilhote. Acompanhe. Falta que vai ser cobrada por Pelé. É tiro direto a gol. Lá vai Pelé. Correu, bateu, é gol! Gol! Brasil! Pelé! Camisa 10! Batendo falta aos 19 minutos. Corrijo, Joseval Peixoto. Este é o nosso... Vanderlei, só uma informaçãozinha. O ponto esquerda desse time, da Romênia, era o Luchescu, que até hoje é técnico, adora jogadores brasileiros, fala português. E ele que levou, né, um monte de jogador lá para a Ucrânia, para a Rússia e tal. E o filho dele já trabalha também como técnico. O Luchescu, o ponto esquerda do time da Romênia, que era bom. Foi um dos jogos mais difíceis do Brasil, embora já estivesse classificado quando jogou. Aquele ataque famoso, como é que era mesmo, Flávio? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, sendo que esse último que eu citei é o maior artilheiro da história do futebol do Santos. E por falar em Pepe, acompanhe a entrevista que o nosso querido Pepe concedeu e falou um pouquinho. Eterno. Nunca mais aparece nada igual. O único jogador perfeito que eu vi, sabe? Perna direita, perna esquerda, chute, cabeceio, impulsão, era forte, né? Muita técnica, excepcional jogador. Me perguntam muito, o Messi, Maradona, excepcionais. Mas Dona Celeste e o Dondinho rasgaram a forma, não aparece nada igual. E era difícil jogar lá dentro. O pessoal às vezes me diz, jogar lá dentro do Pelé, até eu, uma hora, era muito difícil. Que ele, no último ano ele estava fazendo jogadas novas ainda que não fazia no primeiro. Esse é o Pepe. Apenas o Pepe falando do Pelé. E eu falei que ele é o maior artilheiro da história do Santos, porque ele mesmo fala. Ele fala, não, Pelé é outra coisa. O Pelé não existe. Conta. O maior sou eu, porque o Pelé não conta. O Pepe chutava pra caramba, né? Espetacular. E era o único, ele falava, era bom pra mim, porque eu me destacava. Era o único branco. Era normal pegar porque eu tive Pelé e Pepe, né? E maravilhoso. Grande Pepe. Branco, coisa linda. E o Pepe, pra acompanhar o Pelé, não era mole, não. Você viu o que ele falou? No último ano ele estava criando jogadas novas. É impressionante. Imagina, hoje os caras têm medo de sair da área na hora que a bola é cruzada. Né? Os técnicos estrangeiros falam, pô, os caras têm medo de sair. O Pelé criava jogadas novas. Veja isso, mano. Criar jogadas. Ele estava criando jogadas novas, tinha dificuldade para nós aqui. Mas, recuando alguns anos no tempo, para muita gente, os dois maiores da história, para muita gente, um parece que não há muita dúvida, é o Pelé. O outro é o Maradona. Maradona e Pelé, Pelé e Maradona, além da rivalidade dos dois, e até que tiveram em alguns momentos encontros, digamos assim, republicanos, respeitosos.
O Maradona fez um programa de muito sucesso lá na Argentina e convidou o Pelé, né, pro programa. La Noche del 10. La Noche del 10, exato. E aconteceu isso no programa, nós pensamos esse trechinho para mostrar para todos vocês e para vocês que estão assistindo e para vocês que estão ouvindo também, claro. Acompanhe. Tem uma música que habla de los fans que sempre querem ser los ídolos. E nós queremos ter nossa vida tranquila, estar aí. Eles querem ser nós e nós queremos ser eles. Claro. Então, assim. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Não discuto mais a vida, já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado para você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor porque lá do céu não paga nada. Mas quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Tu queres ser eu e eu quero ser você. Tu queres ser eu e eu quero ser você. Muito legal, né, Flávio? Nossa Senhora. Isso, imagina, parou o mundo esse programa, né? Só que a Argentina, sabe como é argentino, né? Dios recebe el rei. Deus recebe o rei. Sabe que imagina, você acha que a Argentina ia perder isso? Eu queria dizer o seguinte: o nosso Jovem Pan Esportes no Twitter, que é o Twitter da Jovem Pan no Esportes, Jovem Pan Esportes, no Twitter, o pessoal todo lá fez essa pesquisa. Não é pesquisa, é uma enquete. A pergunta foi feita: depois de Pelé, o rei do futebol, quem jogou mais e se destacou na modalidade, evidentemente. Então, nós colocamos 3 opções e uma quarta que é outro, né? Qual é o resultado nesse instante? Você também pode entrar no Twitter do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes é o Twitter. Está lá, enquete, né? Eu vou até retweetar também. Mais uma vez. Olha, o Messi tem 45%. Pelé primeiro, Messi depois. Maradona, 25%. Então, pela ordem, Pelé, Messi, Maradona. Em quarto aparece o Cristiano Ronaldo, com 16%. E o outro, a gente não sabe quem é, pode ser o Nogueirinha, por exemplo, tem 14%. São pessoas que não concordaram com esses 3 que estão aí. Então, pela ordem aqui no Jovem Pan Esporte, você pode participar, tem muita gente participando. E atenção, Messi depois de Pelé, Maradona depois do Messi, Cristiano Ronaldo depois do Maradona e outro 14%. Para você, Flávio, nenhum deles? Não, é que tem uma coisa assim muito séria, é complicado, porque é óbvio que o Messi leva vantagem, porque é um grupo mais jovem, o pessoal viu funcionando. Se você pegar e colocar essa pesquisa para pessoas de mais de 70 anos, provavelmente eles vão votar no outro, que seria o Alfredo Di Stefano, né? Assim, eu vi o Maradona jogar num nível absurdo. O que faz o Messi levar vantagem é que o Messi está jogando num nível absurdo há mais tempo. Isso. Mas quando o Maradona jogou, eu acho que ele jogou mais que o Messi, só que foi curto, um período de 3, 4 anos no máximo. Você tem que analisar o conjunto, né? E o Messi está jogando assim há 10, 11 anos. Então, nesse aspecto, agora, nos 4 anos do Maradona, o que eu vi esse cara fazer, eu acho que ainda ganha do Messi. O Messi vai ganhar pelo tempo, né? Pela longevidade. Entendi. Mas a enquete está no Twitter da Jovem Pan, Jovem Pan Esportes. Vai lá, você pode participar e a sua opinião também é muito importante.